Então já está a fazer direito eu aqui. Vira a luz para mim. Assim, parece um fantasma. Vai para a luz para ver. Ah, isto não dá. Não dá não. Já não aparece ninguém. Ah, já dá. Olá, muito boa noite. Como estão? Estou aqui no meio da escuridão. Não tenho luz em casa, tenho fome, não tenho comida feita e, olha, como é que eu posso fazer direito? Estou a fazer pelo telefone, não posso fazer muito tempo. Não é? Nem aparece aqui as vossas coisas, porque não tenho luz, não tenho luz, não tenho luz a uma data de horas, e isto é o país que temos. Os vizinhos ali têm luz, os outros da outra cidade e da outra vila têm luz, os outros da outra cidade da coisa têm luz, e lá debaixo da cidade, vocês aí com luz, todos contentes, e eu aqui nesta vilazinha sem luz. E olha, lembrei-me agora de me pôr em direto, não sai nada de jeito, não é? Mas assim, sempre vocês sabem que eu estou sem luz. Então não é triste estar sem luz. Pois claro, pois demora tudo muito mais. Por isso é que o direto não se pode fazer por aqui. Vocês já viram? Sem luz. Vocês haviam de pegar no número e telefonar todos para a EDP para sobrecarregarem as linhas. E deviam dar o meu número e a dizer que nesta localidade não há luz, tem que vir pôr a luz. Porque isto é inadmissível. Já estou quase há 3 horas sem luz. Ou 4 horas sem luz. E a luz não vem. E vocês todos contentes aí porque têm luz. Já viram a minha vida? Vê lá se vocês diziam alguma coisa. Não dizem, sabem porque não dizem? Porque isto feito assim não tem graça nenhuma. Parece o fantasma da ópera. Vocês já viram bem este inferno de eu não ter luz. E de não haver luz, não podemos fazer o nosso direto. Então não é uma tristeza, uma angústia. Eu acho que é. Temos que fazer alguma coisa todos. Vê lá tudo. Depois, ao Mário Henrique, já tanto ainda pergunta, está tudo bem? Oh, Rui Carvalho, tu estás cheio de luz por aí, de certeza. Eu estive a falar sem luz das 20 até às 22. Aonde é que estiveste a falar, é? Eu estive sem luz das 20 até às 22. Ó José Almeida, mas pronto, já às 22 lá tiveste luz e eu não tenho. Já vistes? Já veio a luz o quê, Fernanda Godinho? Não veio luz nenhuma. E este país é o fim. É o fim. Porque se há uma grande coisa, e nós pagamos a luz tão cara, agora a falar sério, se há uma grande coisa, vê lá, porque houve um ventinho de nada, porque houve um ventinho de nada, estragou logo tudo. E não tem capacidade logo de arranjar as coisas todas. Não tem nenhuma capacidade. É uma incapacidade constante. Imagina isto o que é acontecer num hospital. Eles têm lá os geradores, mas os geradores depois vão-se embora. E coitado, morre toda a gente, porque o país não tem condições, porque recebe tão pouco dinheiro da luz e recebe tão pouco dinheiro dos impostos, não tem condições para, quando há uma avaria, arranjarem-na logo. Logo, deviam estar preparados, o piquete. E depois vocês ainda têm o descaramento todos de me estar a dizer que têm a luz. Já viram? Olha, há pouca vergonha. Isto é que é uma vida que eu tenho. Uma vida triste. Porque afinal de contas, também estive sem luz. Também estiveste sem luz, mas agora tens luz, mas eu não tenho luz. É lá que até os vossos inscritos demoram tempos a chegar cá. Como é que a gente pode fazer um direto, e uma live, e como é que a gente pode falar? Assim, não pode, porque não tem internet, não tem luz. Eu estou a falar pelos dados. Gasto os meus dadinhos todos. Olha, veio a luz. Foi preciso eu estar a falar com vosas para ver a luz. Vês? Veio a luz. Foi preciso eu telefonar para lá, descompô-los e veio a luz. Agora já podemos falar. Vamos fazer o direto enquanto o meu filho vai fazer o jantar, porque eu tenho que comer. Veio a luz.
Aleluia, 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 aleluia. Isto até parece que foi preciso eu ligar o telefone. E ligar, deixa pôr essa luz, senão eles não me veem bem. E ligar para lá, descompô-los e descompô-los. O meu filho é testemunha. E disse a eles para me darem o nome das pessoas mais importantes que lá tivesse, que eu ia lá descompô-los. Veio a luz, fez-se luz agora. Fez-se luz agora quando eu estive a falar com vocês. Então não é que vale a pena a gente indignar-se, estão a ver? Eu indignei-me, pronto. Indignei-me talmente. Olha, falhou a luz outra vez. Falhou a luz outra vez. Falhou. Vamos ver se ainda vem alguma coisinha. Falhou a luz. Liga lá o quadro da luz. Que é para a luz vir. Olha, a minha vida. Olha, estávamos tão bem porque agora veio a luz. Falei demais. Não devia ter falado. Não devia ter dizer nada. Eles sabem, então nota-se que está sem luz. Olha, está a vir e a apagar-se. É milagre, vamos ver. Ponham todos aí a fazer-se uma forcinha para ver a luz. Aqueles malvados, sem coração, porque recebem tão pouquinho, que eles, coitadinhos, não é? Não podem ter um piquete logo. Até tenho que beber água, esperem aí um bocadinho. Vamos lá ver como isto vai correr hoje. Vamos ver correr. Sem internet, sem luz, sem nada. Fez-se luz outra vez. Valha-me Santo Ambrósio. E espero que desta vez seja coisa. Está as luzes da rua acesa. E dos vizinhos já. Está tudo já aceso. Afinal, valeu a pena a minha indignação. É o que eu vos estava a dizer. A minha indignação foi de tal ordem que, não te rias, Dete, sou eu que estou aqui nesta situação. Vocês não se podem rir de mim. Foi preciso eu indignar-me, telefonei para lá, não chamei nome nenhum, mas telefonei para lá, e descompus. Olha que só há uma linha de abarias para o país todo. Eu disse assim, o quê? Mas passe lá um chefe grande, uma coisa, a um administrador, não lhe posso dar o número de telefone. Tem de dar o número de telefone. E não deu. Mas aquilo ficou gravado. E vê lá se não veio logo a luz. Já estamos luz. Já se fez uma luzica. E foi preciso eu fazer com você. Porque então, vês, agora já está a internet e tudo. Já está a internet. Agora sim, agora podemos fazer a nossa jornada de oração. Então, é assim. Nós temos que aprender sempre a indignar e às vezes a falarmos, mesmo que nos custe ser um bocadito incoerentes connosco próprios e contra os nossos princípios. Temos que dizer às pessoas que não pode ser assim. Porque ninguém pode estar sem luz tanto tempo. E a luz é muito cara, pagamos muito de luz, não pode faltar a luz. Tudo o que é mais de meia hora a faltar a luz já é um verdadeiro disparate. Num país destes, se fosse num país muito grande, nem sei. Num país destes, tudo o que é mais de meia hora a faltar a luz já é um disparate. Porque há tantos lucros na luz, há lucros mesmo, lucros. Eles apresentam sempre tantos lucros, só se eles nos mentem. Mas eles devem dizer que apresentam poucos lucros e apresentarem muitos. Olha, até este telefone já se está a dar agora. Os telefones dão-se, estão a ver. Pronto. E então, nós temos que sempre indignar. Foi preciso eu telefonar para lá e eu refilar a Bom Porto para eles ligarem a luz e fazer-se a luz. Fez-se logo luz. Estão a ver? E foi preciso, eu, como estava aqui às escuras, pensei assim, deixa-me cá fazer pelo telefone para ver se faz alguma coisa. E deixa-me cá fazer pelo telefone para dizer que não há luz, não é? E que, pronto, e vem, agora há luz. É assim, temos que nos indignar. A energia é forte e nós somos fortes, vês? Ainda estava aqui mais quanto tempo sem luz e agora já tem. Não podemos falar muito porque não sabemos se eles carregaram lá bem no botão, mas eu até lá ia carregar o botão se fosse preciso para dar luz. Pronto. Mas
é o grande sinal dos tempos, é realmente demonstrar às vezes que as pessoas que realmente podem fazer as coisas e que devem-nas fazer não têm a responsabilidade de as fazer. Uma das grandes coisas é realmente esta, muitas vezes, de faltar a luz, o gás, a água. Se a gente não pagar, cortam-nos logo. Isso é evidente. E voltamos a pagar uma taxa para nos virem ligar. Mas a verdade é que eles não nos pagam a nós o tempo que nós ficamos sem luz. E eu lembro-me que houve muitas aldeias, quando foi aquela coisa dos fogos, ficaram muitos tempos sem luz, a semanas quase inteiras sem luz. Evidentemente que em Portugal não é admissível isso. Tem que logo haver equipas, piquetes, e os piquetes têm que logo entrar de serviço e têm que realmente fazer o seu trabalho. Isso a culpa é dos administradores, dos organizadores. Os piquetes podem ter uma culpa, mas agora a televisão até se ligou e tudo. Vou aqui tirar o som da televisão, porque nem foi preciso eu ligar a televisão. Ela ligou-se sozinha, porque coitadinha estava há tanto tempo sem luz. Então eu vou aqui pôr um bocadinho o som mais baixo para vocês me vão ouvir e vou ver a internet do direto se é aquela que é melhor ou não. Mas então esta gente passa a vida a cobrar impostos, a cobrar impostos, a cobrar impostos, a cobrar impostos e só cobram e não dão nada. Eles não devem deixar ficar as pessoas tanto tempo sem luz. E a culpa não deve ser dos piquetes, só se eles têm poucos piquetes a trabalhar. Mas há muitos piquetes, mas eles têm muitos engenheiros. A EDP tem muitos engenheiros, engenheiro para isto, engenheiro para aquilo, engenheiro para aquilo outro, engenheiro para aquilo outro, e o engenheiro da ligação da luz não existe. Tem que haver um engenheiro que tem que ligar a luz, tem que haver outro engenheiro para arranjar a luz, tem que haver outro engenheiro para pôr os fios até. Eu não percebo nada disso, já estou a falar por falar. Já vistes, Marta? Telefonaste-me? Eu não te disse? Refilei e olha, veio a luz. Esperem só um bocadinho que eu vou fazer aqui uma coisa, vou ver se não consigo. Já está na melhor internet e agora já nos podemos ver bem e já nos podemos ver bem. Pronto, eu fechei um bocadinho o vídeo, foi para me dar a internet do telefone que eu não sabia qual estava. Então é assim, nós temos que se aprender, todos nós, temos que nos aprender a indignar, a dizer qualquer coisa. Mesmo que às vezes, pois, é verdade, é verdade, é verdade, tem que ser para eu resolver as coisas. Já viram a minha vida? Então, nós devemos nos indignar, porque basta nos indignarmos um pouco para que as coisas comecem a correr bem. E vocês acreditem na vossa força. Eu dei tempo ao tempo. Até que peguei na fatura da eletricidade, liguei lá para o número e fui eu que liguei. Não mandei ninguém ligar. Já andavam a ligar a coisa e pus os pontos nos is. E logo veio a luz passado nem 10 minutos. Foi quando eu me lembrei de fazer o diretão, porque já estava escrito que eu tinha dito a alguém para escrever por mim com o direto, porque assim estava a fazer com os dados móveis e isso é muito difícil fazer-se um direto com os dados móveis porque nós acabamos sempre com os dados móveis de gastar muito dinheiro. Ó Silvia, para aí, há luz? Pelos vistos, está na internet, mas a tempestade por aí fez muitos estragos. Agora tenho que vos perguntar. Ouçam lá, e por aí fez muitos estragos por todo lado. Pronto, por aqui não fez muitos estragos. Tirou uma luz, claro. Mas os homens já podiam ter arranjado a luz há que tempos. Isso é mesmo falta. Pronto, e depois dizem que é falta de dinheiro. É falta de pôr trabalhadores. Embora os da EDP sempre ganharam muito bem, mas fazerem um trabalho bom. Eu não posso falar muito, senão amanhã outra dia não tenho dinheiro para pagar a luz e eles não me deixam estar um bocadinho sem eu pagar, desligam-me logo a luz. Nós estamos num país podre, como diz na novela, está tudo podre. Um abraço fraterno, Paulo Mendes, também tiveste aí alguma tempestade, também tiveste muito tempo sem luz. Pois é, nós temos que saber nos indignar. Ele só tem um telefone. E uma das coisas, um dos princípios básicos
da boa educação, que manda a boa educação, os bons princípios, e quando os grandes não têm esses bons princípios, também não o podem exigir aos pequenos, às pessoas pequenas. Eles só têm um telefone para as abadias, eles têm gravações eletrónicas. Já os outros meios também são assim, têm gravações eletrónicas e tem uma pessoa que tem que dar a cara por toda uma empresa, um monopólio ou uma grande empresa. Isso não deveria ser. Eles deveriam ter imediatamente uma linha disponível e um chefe havia de estar logo de serviço e o chefe do chefe havia de estar de serviço e tentar imediatamente resolver os problemas. Não é estarem nas suas casas, todos aconchegadinhos, todos de luz, porque nas casas deles nem falta luz, e estarem nas suas casas todos descansadinhos e o povo que se lixe. Não pode ser. Não pode ser. Não é nenhuma. E isso, quer queiramos, quer não, tem as suas. Pois tiveste mais sorte que a gente todos. Tiveste sempre luz. Aqui não. E isso. E isso não pode ser. Não pode ser porque nós, pois, acabamos por. Lá está, esses tais desânimos que nós temos e acabamos por desanimar um pouco por causa. Na verdade, olha, às vezes não nos indignarmos e muitas vezes, às vezes, não conseguirmos fazer as coisas que temos que fazer para obtermos as coisas que desejamos. Então, a verdade é que nós devemos. Eles nunca deveriam ter essas coisas de atendimento automático. Haviam de ter pessoas, haviam de ter responsáveis, haviam de saber dar a cara e haviam de assumir quando não sabem fazer o trabalho. Porque isto é uma questão de saber ou não saber fazer o trabalho. Isto é uma questão de entregar a pessoas competentes ou não competentes a tarefa de fazer o trabalho. E às vezes entrega-se a pessoas incompetentes por um preço mais baixo para se ganhar mais, mas aqui quem perde é o povo. Pois, mas Carla Ferreira também passou esse vento por aqui e foi isso que fez com que falhasse a luz. Susana, é o que eu estava a dizer ainda há bocado. Conta um pouco. Eles não são capazes de resolver nada. Imagina uma coisa grave, como por exemplo os Estados Unidos têm, nós não estamos preparados para nada disso, para um tufão agora não sei como é que se diz, mas porque é que aí não falha a luz, Helena Reis? Que é para eu ficar a saber, eu preciso saber. Então, é triste, porque se vem um grande tornado, um tornado assim muito violento, eu estou a ver que estamos uma semana todos, olha, à míngua, e acabamos até por passar fome e tudo, porque imaginei que vem um tornado, estraga tudo, então a luz é a última coisa a vir, de certeza. Essa vem devagarinho, devagarinho, mas a conta já está cá e está cá com muitas coisas. Nós precisamos de realmente nos indignar. E é o que eu digo, eu não vejo ninguém neste país, infelizmente, interessado nas coisas que são interessantes. Eu ontem dia fiquei a pensar, e isto é falar o quanto é sincero com vocês, e é uma reflexão, é a reflexão. Eu fiquei a pensar que parece-me que vai haver um referendo sobre a eutanásia. Parece-me, não tenho a certeza, nem quero ter a certeza. Ora, não tem lógica. E eu passo a explicar, independentemente de ser a favor ou não ser a favor da eutanásia, as coisas têm que se fazer como deve ser. A Assembleia da República não aprovava nada sobre a eutanásia. Uma vez que aprovou, está aprovado, não há referendo nenhum que possa alterar. E eles querem fazer um referendo, eu sei muito bem porquê. Porque lhes pesa a consciência, porque em pontos sensíveis das nossas vidas que é preciso resolver, nem os médicos são capazes de ser homens com dignidade e com respeito para com o ser humano. O que é que acontece? Acontece que, de alguma forma, eles aprovaram a eutanásia e
neste momento, em setembro, já havia de haver legislação aprovada sobre a eutanásia. Como se deve fazer, em condições, quem, como se deve pedir e essas coisas assim. Isso era para haver já agora em setembro. E eles ainda estão a preparar o referendo, que é para ver se conseguem alterar essa aprovação da eutanásia que se deu no Parlamento. Foi quando foi com o aborto que fizeram um referendo, isso assim. Porque há sempre pessoas que são contra e outras pessoas que são a favor. Mas isso não impede as pessoas serem contra ou a favor. É assim. Nós sabemos que hoje em dia existem situações muito delicadas no fim da vida das pessoas. Nós sabemos que a medicina não está preparada para esse fim. Nós sabemos que a medicina não tem solução. Nós sabemos que as pessoas estão em sofrimento. E nós sabemos que a ciência não sabe até que ponto é o sofrimento das pessoas, supõe. Repara. Quando é dos animais, as pessoas dizem que os animais têm sentimentos como nós. Eles não foram medidos. Porque há atos em si, até os bebés, têm determinadas empatias, mas não vamos falar das crianças, que são seres humanos do futuro e são seres humanos logo. Então, os animais têm sentimentos, não se pode fazer nada aos animais, devemos ter muito cuidado com os animais, portanto, cria-se esta... A gente fina, a gente que se julga fina, a gente que se julga coisa, cria estas coisas, arranja mais problemas ao país, mas em relação ao ser humano, ninguém é capaz de dizer que um médico, nem a medicina, nem a doença, nem a ciência, sabe-me dizer quando uma pessoa que está em fim de vida está em sofrimento ou não. Eles só sabem dizer porque dão morfina, mas mesmo assim, com a morfina, não temos a certeza se essas pessoas estão ou não estão a sofrer. Se essas pessoas estão ou não estão a ter pensamentos. Se está a passar vida mental, cerebral por essas pessoas. E como é essa vida cerebral? Entendido? E não se sabe. Na dúvida, absolve-se o réu. Então é assim, a eutanásia deve de servir para pessoas que sempre em vida disseram que não queriam ter um triste fim, porque têm consciência que a medicina não tem a resolução para o problema. Não, pessoas que sempre mostraram que não queriam ter um triste fim. Portanto, a eutanásia ser aprovada não tem que haver ninguém contra nem a favor. É um problema social que se tem que resolver. Tem que ser com honestidade, com sinceridade e com realidade. E resolver esse problema é aprovando a eutanásia, na minha opinião. E depois, só quem quiser é que pode praticar a eutanásia. Ou deixar escrito que se estiver fora das suas capacidades, se não estiver nas suas capacidades, porque eles depois dizem que as pessoas podem arrepender, se estiver fora das suas capacidades, que então querem uma morte assistida e têm direito a ter uma morte assistida, uma vez que não há resposta por parte da ciência, dos médicos e da medicina. Só há a resposta de alongar o sofrimento. Como não têm a certeza e na dúvida absolve-se o réu, aqui absolve-se e depois quem quer, quer, quem não quer, não quer. Teria sido mais justo este país ter dito às pessoas, na altura própria, quando foi para entrar para a Comunidade Europeia e para o Euro, as consequências e as benesses, mostrando realmente que depois havia a tentação dos nossos governantes fazerem todo o tipo de vigarices, de corrupções, e que não de modo algum conseguiam reequilibrar o país. E depois fazer-se um referendo. E a resposta do povo a esse referendo ser metida em prática. Nunca mais me esqueço que o Tratado de Lisboa foi referendado em muitos países, a adesão à CEE e à moeda única foi referendada em muitos países e em Portugal não foi. Essas coisas que são de suma importância para o futuro, e nós vimos o nosso futuro, desde que entramos na moeda única e desde que entramos na CEE, vimos
o que aconteceu teria sido muito mais importante a essa politiqueira toda, a esses políticos todos, terem, na verdade, terem feito um referendo, que às vezes certos referendos que querem fazer, que não têm resposta para eles, mas não querem estar com o peso moral. Porque não deixa de ser verdade que há muitas pessoas que têm dinheiro, que podem, e vão à Suíça para cometer a eutanásia. Outro dia vi um vídeo de um homem francês, porque em França não se pratica a eutanásia, que queria morrer. Pediu ao Presidente da República que o ajudasse a morrer. Ninguém ajudou, depois ele filmou a sua morte. E toda a gente ficou chocada porque tiveram que enfrentar um problema. O homem tinha consciência, já há muito tempo que estava naquela posição, deixou de andar, de comer, depois deixou-se de alimentar, claro, porque tinham que o alimentar e ele recusava a coisa porque tinha consciência. Mas a partir do momento em que ele pede a morte assistida, não há ser humano nenhum que tenha o direito de se interpor sobre o desejo, o sentido dessa pessoa. Não há ninguém. E quem faz isso é a hipocrisia. Ora, se nós para umas coisas queremos ser tão humanos e tão certinhos, para as outras também temos que ser humanos e certinhos. E se alguém, com o seu devido juízo, com a sua devida consciência, está a pedir algo que tem o direito de pedir, porque a medicina não consegue acompanhar e resolver o problema, a ciência não consegue, então nós temos o dever de ceder ao pedido daquela pessoa, porque alguns no tempo e no espaço essa pessoa contribuiu para a evolução da sociedade. É por isso que nós, mesmo que sejamos contra a eutanásia, nunca deveremos fazer nada, absolutamente nada, que proíba. Nós temos que fazer abstemos-se e silenciamos-nos e ficamos com esse peso de consciência, ou então aprovamos. Mas depois de estar aprovada no Parlamento, e é aqui que se nota que nós já não podemos ser dependentes dos políticos, pelo menos dos políticos atuais, e não há nenhum deles que tenha uma boa moralidade, porque se nota nas suas atitudes, nota-se nas suas palavras, nota-se nos seus rostos, nota-se das mentiras e nota-se nas falsas verdades e na modéstia falsa que eles têm. Portanto, hoje em dia, a política é muito difícil nós podermos confiar nela e é muito difícil nós acreditarmos nela. Como, por exemplo, na medicina. Nós sabemos que a medicina tem estados avançados, que existem bons médicos, excelentes profissionais de saúde, mas também sabemos que há muitos, mas muitos profissionais de saúde que não deveriam ser profissionais de saúde e, portanto, fazem o que bem entendem. Ora, vejamos, não era muito melhor as pessoas vão abrir as escolas, eu oro para que não haja nada de mal, porque passam a ser os nossos filhos as vítimas, onde está escrito que até um ignorante dos ignorantes perceberia isso. Jamais poderia fazer turmas de mais de 15 alunos. Estão turmas feitas de 28. Até de 28 alunos, pelo menos eu sei que estão. Como é que esta gente quer parar um vírus que desconhece, que a política sobrepôs-se à medicina e à ciência? Numas coisas não se quer sobrepor e manda. E diz que a ciência resolva. Sobrepõem-se à medicina e à ciência e fazem o que querem e lhes apetece. Porque eu, sinceramente, às vezes olho para o nosso país e para o mundo e eu penso que as pessoas fazem de propósito, que as pessoas querem que que aquelas pessoas que têm patologias, que já são idosas, mas aquelas que não querem morrer, que eles, por a força toda, querem pelo mundo que eles morrem todos.
porque já estão só a estrovar. Este pensamento não me espanta e nem me admira que isto passe tudo pela mente deles. Porque eles são maléficos. São pessoas que não são do bem. E também há uma coisa muito importante. Às vezes a Igreja Católica e outras religiões põem-se em assuntos que não lhe dizem respeito. Umas coisas é eu ser espírita e espiritualista, e dentro da espiritualidade eu ter a noção do que deve-se e não deve-se fazer. Outras coisas é eu impor. Eu posso chamar a atenção, mas tenho que deixar o outro tomar a sua própria posição, e não é por isso que eu tenho que o abandonar e odiar. Pelo contrário, tenho que o acompanhar. É aí que se chama a verdadeira fraternidade. Por isso é que Mao Tse-tung, no país dele, não queria a religião, chamava-lhe o ópio do povo. Embora eu não concorde nada, porque não concordo pessoalmente com as teorias marxistas, leninistas, não concordo nada com... Porque lhe falta a componente humana, e o mal é esse. E isso dá origem a porque muito mais pessoas se tornam corruptas, se tornam ladras e castiguem o povo mais pobre. E a questão é essa. É que nós temos que saber o nosso papel. O nosso papel de líderes. A liderança serve para exatamente pôr em equilíbrio determinado assunto, determinado negócio, determinado assunto social. A liderança serve para isso. Mas o líder tem de ser um bom líder. E as opiniões pessoais do líder não podem interferir nas decisões que ele vai ter que fazer, tomar. E aqui não. Quer o catolicismo e outras religiões, quer a política portuguesa, tem muito esse mau costume. É pôr as suas opiniões pessoais. Eu posso ser contra os imigrantes virem para cá. Posso ser. Mas eu não tenho que mostrar que sou ou que não sou. Eu tenho que ver o que é melhor para o país. E se eu quero cá os imigrantes como governador, eu tenho que criar condições para os ter cá, mas não é dando-lhe e facilitando-lhe a vida. Pelo contrário, é arranjar-lhe emprego. Trabalho mesmo. Não, emprego ninguém deve ter, devem ter trabalho. É arranjar-lhe trabalho. E é dizer-lhes a eles que eles não podem vir impor na nossa cultura nada, absolutamente nada. Que têm que viver segundo as nossas regras e os conceitos da cultura portuguesa. Porque todo aquele que vive fora dessas regras e quer estar em Portugal, faça favor de sair. Porque se nós formos para países deles, também devemos fazer isso. Porque isso é uma questão de respeito pelas culturas. Porque nós sabemos que as culturas de país para país são diferentes. E a grande espiritualidade nos diz sempre e nos fala da adaptabilidade. Quer dizer que temos que se adaptar quando vamos para um lugar fora do lugar nosso próprio de conforto. Quando saímos do nosso lugar de conforto, temos que ter em atenção o lugar de conforto dos outros. E temos que ter em atenção nos adaptarmos, não é impormos a nossa vontade. E a grande questão da política portuguesa e da religiosidade ou da espiritualidade portuguesa é que as pessoas querem pôr aquelas coisas que elas adquiriram nesta existência, do sim ou do não, do eu sou contra ou sou a favor, e não querem ter o trabalho de repensar, de reconhecer, de verificar realmente o processo social, como ele está, a cidadania, o respeito, os direitos. Não estão, os direitos só estão pelos deveres. Ora, nós a continuarmos assim neste país, evidentemente que os nossos bisnetos, pelo menos, já não têm o país que nós temos. E os nossos netos também não têm. Têm um bocadinho. Mas depois os nossos bisnetos já não vão ter. E
nós estamos a deixar criar uma situação muito delicada para os nossos bisnetos. Então, já pensasteis vós que os vossos bisnetos podereis ser vós próprios, só que vos esqueceis do resto? Por isso e isso tem acontecido ao longo dos tempos. Depois vocês começam a dizer assim, Deus não existe, porque se Deus existisse não havia tanta maldade no mundo. Pois, não tem a ver com Deus. Tem a ver com esta incongruência humana, com esta incongruência às vezes social, que as pessoas têm. É que numas coisas, sim. Noutras coisas, como são problemas morais, de grande responsabilidade, não, vamos aí ver. E nós sabemos perfeitamente, quando foi a história do aborto, muitas pessoas iam, acho que tinham dinheiro, e as que disseram que eram contra o aborto, tantos médicos que se recusaram a fazer o aborto nos hospitais, quando isso foi legal, puseram peso de consciência, mas esses médicos em clínicas privadas levavam imenso dinheiro para se fazer o aborto. E muita gente ia à Espanha fazer o aborto. E havia por aí o aborto clandestino que originava sempre, muitas vezes, a morte das pessoas. E, portanto, eu, como líder político, tenho que ter sempre em atenção o que está a passar-se na sociedade. Por exemplo, fala muito no ordenado mínimo e ainda ontem, no meu período de reflexão, eu vos falei para vós que num país não pode existir 2 ordenados mínimos. E os políticos que o fizeram mal. Erraram. Não seguiram uma conduta, uma moralidade. Não seguiram uma cidadania. Não seguiram até as regras do próprio país, que é a Constituição. E fizeram 2 ordenados mínimos. Ora, esses políticos, do mais pequeno ao maior, não nos servem de forma nenhuma para nos governar. Nós percebemos. Nós sabemos perfeitamente que quando alguém mata alguém, ou alguém rouba alguém, vai para o tribunal, vai ser preso, vai ser julgado, se as provas disserem que sim, vai ser condenado. Nós tivemos pessoas que nos governaram, que mataram uma parte do povo lentamente, que é a pior morte que se pode ter. Nunca foram condenados. Nem foram a tribunal. Nós tivemos neste país políticos que levaram o país a estar como está. Por vaidade, por presunção, por orgulho e, sobretudo, por desonestidade e corrupção. Nós continuamos a ter os filhos desses políticos nos governos, na Assembleia da República. Homens e mulheres que nunca foram às compras, que nunca viveram com o ordenado mínimo, que nunca seus pais receberam uma pensão mínima. Nós temos, é esta a nossa política que nós temos. E aqueles que mais falam são aqueles que vêm do berço duro, que não tiveram que lutar para andar na universidade, não tiveram que se esforçar. Os pais, até muitos dos pais deles até ainda foram buscar a bolsa de estudo, prejudicando outros que tinham mesmo necessidade de ter bolsa de estudo. Se nós formos analisar ao milésimo de segundo a vida das últimas décadas deste país, nós entramos em colapso e em loucura. Porquê? Porque nós vamos verificar coisas que nunca sequer tínhamos pensado. Não tínhamos refletido. Quantas pessoas que têm hoje 40 anos não tiveram as mesmas possibilidades daqueles que têm hoje 30 anos e 35 e também que têm 40? Quantas pessoas vivem desempregadas enquanto outras foram empregadas por cunhas, por portas que se abriam, por coisas políticas, por lugares políticos? Ainda hoje estive a conversar com alguém, não interessa quem, por causa... a pessoa tinha-me dito que tinha pertencido, tinha trabalhado para o Estado. Eu disse, devias ter lá ficado. Mas era uma vergonha. Não era novidade nenhuma. E não é novidade nenhuma. Não é novidade nenhuma
que nós temos um país que é assim. Existe o que barra as escadas, existe o que limpa as secretárias, existe o que senta nas secretárias, existe aquele que está, que nem já nem se senta naquelas secretárias, tem que ter umas secretárias melhores, tem que ter um telefone melhor, tem que ter um carro melhor. Existe este tipo de pessoas sem escrúpulos, sem vergonha e sem dignidade. E são eles que nos estão a governar. E nós temos que nos indignar e dizer, basta, ponto final. E temos que ser nós todos juntos, sem sermos partido político, embora tenhamos que formar qualquer coisa, sem ser partido político como povo, temos que ser nós todos a juntar-nos e a preocupar-nos com os nossos problemas reais. Se eu tenho necessidade de ser operado, de fazer uma cirurgia, e se em Portugal não tenho condições, eu tenho de procurar as condições. Mas se do meu ordenado foi retirado para o Orçamento Geral do Estado o dinheiro que eu ganhei, honestamente, já bastou o meu patrão me ter roubado, porque não me pagou o que era de direito, pagou-me o que era de direito de lei, mas não pagou-me o que era de direito moral. Então aí o Estado tem que fazer tudo por mim. Mas se for eles fazem por eles, sem terem feito nada. Porque a única coisa que os políticos sabem é que eles não pagam impostos como nós. Eles só pagam os impostos normais quando eles vão fazer compras, quando eles compram Porsches. E às vezes ainda falam com os amigos deles é que têm que pagar o imposto que têm que pagar. Como se fosse um carro também, pequenito, também tinham que pagar esse imposto. É nesta dualidade, não se justifica, por exemplo, a luz, a água, o gás estar a 23%, penso eu. Pensava que era 21%. Eu vou aqui ver a coisa para não vos enganar. IVA, onde é que está aqui o IVA? Não está aqui. Mas vocês deviam saber essas coisas, não é? Mas eu acho que é 21%, não é? Acho que sim. Não, é 23%. Tinha razão. Não se justifica a luz, a água, a eletricidade, a água e o gás e pagar 23% de IVA. Não se justifica. Nós tivemos cá um problema que foi a Troika e um grande período de grande dificuldade. Um problema muito grave em Portugal. Nós tivemos esse problema e o que é que acontece? Acontece que ao termos esse problema teve que haver uma crise económica, mas também havia no mundo já há algum tempo, que foi começada pelo derrubar das Torres Gêmeas, pelos próprios americanos e aquela coisa do terrorismo. E então espalhou-se por o mundo, porque os americanos gostam muito de fazer essas coisas, gostam de controlar o mundo, como os chineses agora querem controlar o mundo. Eu não sei que líderes é que mandaram para baixo eu não sei que líderes é que mandaram para baixo para passarmos estas crises. Mas uma coisa sei. Por mais maus que sejam os líderes que mandaram líderes que pelo menos têm o sentido do amor, o sentido da compaixão e o sentido da observação e de saber que existem outros que precisam de auxílio, mesmo que eles tenham que utilizar o ser-se duro, não podem utilizar o ser-se desonesto. E aí está um erro fatal desses líderes, que muitas vezes nem sabem o que é a liderança, porque é preciso ter-se consciência do que é ser-se líder. E há diversos tipos de líderes. E nós temos de ter consciência dessas coisas, porque são coisas que nos tocam, que nos diz respeito, que toca na nossa liberdade, toca na nossa personalidade, toca no nosso sentir, toca nas nossas emoções, toca na nossa própria vida. É por isso que muitos preferem desistir da vida de continuar na própria vida. E outros desistem da vida porque não estão para aturar a própria vida. Mas não é a vida. São os líderes. São essas mesmas pessoas que há décadas tentam controlar
outras pessoas e nós passamos uma vida a sobreviver e não a viver. E está na hora de nós vivermos. Lá a senhora da DGV, Direção-Geral de Saúde, disse no princípio: o vírus nunca chega a Portugal. Isso nunca vai acontecer em Portugal. É verdade, é que nos dias de hoje a situação do vírus está mais grave do que quando nós estivemos em confinamento. Isso é preocupante, nós temos que começar a pensar. Sabem porquê? Porque eles quiseram passar o sol com uma peneira. E o sol nunca se passa com uma peneira. O sol não se passa. Nós pagamos, vamos passar a pagar, nós pagamos a internet, depois pagamos o imposto por termos internet. E depois pagamos o imposto por passarmos pela internet. Na internet está tudo. Nós já pagamos os direitos de autor há muito tempo. Pagamos através da televisão, da rádio e de outras coisas mais os direitos de autor. Mas os autores lembram-se que querem muito mais. Se querem, não põem na internet e editam discos. Porque o que está na internet já é do domínio público. E as pessoas esquecem-se. Porque elas usam a internet para terem muito mais pessoas. Para serem mais conhecidas. Para ganharem mais dinheiro. Para terem mais adeptos às suas músicas, ao seu teatro e ao seu cinema. Mas para ter, as pessoas precisam de ver. Mas não têm que pagar. Porque senão não publicam. Eu, se publicar algo que acho que tem os meus direitos de autor, a partir desse momento, pus para o nível público, foi para puxar pessoas que comprem o meu disco, comprem a minha peça, comprem o meu filme. A partir daí, eu perdi o direito moral aos meus direitos de autor. Porque se eu me sirvo do povo para eu crescer, progredir, para eu ser conhecido, não posso, pois, ir cobrar a esse mesmo povo mais tarde, quando estou no auge da minha carreira. Temos pena. Muita pena. E é quando nós não corrigirmos determinadas coisas, isto não vai para a frente. Então eles passaram o sol com uma peneira do vírus. O próprio governo passou o sol com uma peneira porque o governo esqueceu-se de uma coisa. O governo sabia perfeitamente que Portugal já não tinha dinheiro, porque o dinheiro foi desfalcado e continua a ser desfalcado. O nosso próprio primeiro-ministro de hoje já é um ministro que vem de anterior. E já era, quando era alguma coisa anteriormente, já mostrava que não era um bom homem. Porque jamais alguém quer governar um país não tendo as condições para o governar e vivendo à custa daqueles que foram criticados, que tiveram que fazer o que a União Europeia os obrigou. Porque as pessoas esqueceram-se que pertencer à União Europeia há obrigações, há direitos também. Direitos esses que foram usados, vocês lembram-se de uma altura que haviam muitos formadores que tinham que dar formação às empresas para justificar o dinheiro que vinha da União Europeia. Então, isso era para dar conhecimento aos trabalhadores. E vocês sabem que houve centenas de milhares de pessoas que assinaram esses papéis para que esses formadores e essas instituições ficassem com esse dinheiro. Ora, ainda hoje era de ir a eles e tirar-lhes todos esse dinheiro. Nós sabemos perfeitamente que houve um tempo em que recebíamos da União Europeia e agora sabemos que não é só receber. Nós temos que dar também à União Europeia porque existem outros países que precisam de auxílio. E foi esta falta de discussão que houve na nossa sociedade e em cada um de nós que fez este caos ao país. Nós sabemos que os nossos, como é que se chamam aqueles que tratam, prevêem os tremores de terra e
os terremotos e aqueles... Falta-me um nome agora, mas vocês, se quiserem, chegam lá. Nós sabemos que Portugal está sujeito a mais tempo, menos tempo, de ter um tsunami e um terremoto como teve em 1775, penso eu. Nós sabemos que isso um dia destes vai se repetir. Imagina, nós temos uma dívida externa muito grande, que foi crescendo ao longo destes últimos 4 a 6 anos. Cresceu exponencialmente. Mas cresceu muito. Nós vamos ter que pagar a dívida, ou então alguém vai ter que lembrar de nos perdoar. Mas se nós formos perdoados, então não estamos a ser ensinados a pescar. Nós temos mesmo que pagar. Há quem gostaria que fôssemos perdoados, sabem porquê? Porque foram aqueles que mais tiraram o dinheiro, o nosso dinheiro, e mais gozaram com o nosso dinheiro, e mais nos chamaram burros e estúpidos, e mais disseram que nós éramos ignorantes. Esses são aqueles que um dia vão nascer pobres, pedantes, que vão nascer em sociedades que não têm capacidade, e vão nascer com inteligência ainda por cima, não têm capacidade para lhes dar aquilo que os nossos avós, os nossos pais permitiram que eles tivessem e que eles não souberam dar nem a nós, nem aos nossos filhos, nem aos nossos netos. Isso tudo tem um preço. E a espiritualidade é assim. Por isso é que a sementeira é livre. A sementeira é sempre livre. Eu sou livre de fazer o que entender e o que quiser. Mas a colheita é obrigatório. Eu não posso fugir da colheita. Eu tenho que acolher. E quando não é nesta vida, outra vida virá, em que eu me esquecerei de toda esta vida e em que eu tenho que fazer e pôr em par as nossas contas. Agora muita gente diz assim, mas eu não acredito em nada dessas coisas, não tem sentido. Sentido não teria a vida se assim não fosse. Porque se assim não fosse, se hoje há muita gente que mata muita gente, e há muita gente que rouba muita gente, e há muita gente que faz mal a muita gente, e há muita gente que não tem atenção nenhuma, então éramos todos assim e isto era o mundo da selva. Ou que pensam vocês que prende muitas pessoas de não tomar atitudes mais incorretas, mais chocantes? Sabem o que é? Primeiro é o ter que ir para a prisão, que é o que os nossos políticos não têm medo nenhum, por isso fazem tudo. E os nossos líderes religiosos mais importantes também não têm medo nenhum e fazem tudo o que querem e lhes apetece. Mas nós temos medo de ir para a prisão. Temos medo de sermos aprisionados, porque temos a noção da liberdade. O segundo é porque temos medo, de alguma forma, que alguém venha por trás e nos faça o mesmo. E o terceiro é porque temos medo de Deus. Deus que pode ter sido criado pelo homem, mas que faz muito jeito ao homem porque põe algum juízo na cabeça do homem. Evidentemente que não põe juízo naqueles que se julgam senhores e donos do mundo e que julgam que o mundo gira à sua volta. O mundo gira à volta de todos. E nós é que giramos também à volta do mundo. De ricos, de pobres, de aleijados, de mentes, de pessoas saudáveis, de pessoas loucas. O mundo gira à volta de todos. E todos têm o seu papel no mundo. E é aqui que o homem, como ser individual, erra muitas vezes. E infelizmente, muitas vezes esses homens são políticos, são pessoas que têm conhecimentos, pelo menos deveriam ter, porque mostram uma iliteracia medonha. Mostram uma iliteracia igual ao analfabetismo que havia neste país no passado. A iliteracia é quando nós estamos formados numa determinada área, nunca nos... ou seja, sabemos só o ABC dessa área. Nunca nos dedicamos continuamente ao estudo e a obter conhecimento. E depois o próprio conhecimento ultrapassa-nos. E nós, quando o queremos, não o temos. Isso é o que se chama a iliteracia.
Por isso existe a iliteracia da matemática, a iliteracia das ciências sociais, do direito, a iliteracia da medicina, a iliteracia da química, existe em todos os campos a iliteracia. Então, isso é o mesmo que as pessoas não terem escolaridade nenhuma, mas saberem trabalhar no campo, na fábrica, saberem que têm que cumprir horários, saberem que têm que respeitar os mais velhos, saberem que têm que respeitar o facto de serem trabalhadores, saberem que têm que respeitar os patrões, saberem que têm que respeitar a empresa e saberem que têm que respeitar a sociedade. Mas o contrário também é necessário. Os patrões têm que saber respeitar os empregados, o governo tem que saber respeitar os cidadãos, a política tem que saber respeitar o cidadão, não é só um cidadão, os cidadãos, a maioria deles. As pessoas têm que ver as diferenças que existem, têm que se adaptar a essas diferenças e as pessoas têm que fazer alguma coisa de útil para o bem de toda a comunidade, da humanidade e da sociedade em que estamos inseridos. E a espiritualidade, às vezes, a energia espiritual mostra-se preocupada, porque a energia espiritual é inteligente, mostra-se preocupada. Mostra-se preocupada com o que se está a passar e ela muitas vezes é impedida de atuar porque não encontra afinidade para atuar. Devemos ser nós a criar essa afinidade, com respeito, com humildade e com muita dignidade pelo ser humano e por nós próprios. Então criamos essa afinidade e aí temos a ajuda. Mas para isso precisamos de trabalhar. E trabalharmos no nosso trabalho, não é termos empregos, que recebemos e nada fazemos. É muito giro, mas o dinheiro vai e vem. O dinheiro que se tem hoje, amanhã não se tem. A saúde pode ser preservada. O dinheiro nunca poderá ser preservado. Depois as pessoas falam muito da sorte. Depois as pessoas até usam amuletos para dar sorte. Mas tudo vem do nosso interior e tem que ser do nosso interior, da nossa consciência, do nosso eu. Tem que ver a transformação. Não é através de outras coisas quaisquer. E pronto, isto foi o caso de eu estar tantas horas sem luz. Porque é inadmissível, com a minha fatura de luz que eu pago, que é muita, que nem vos digo o dinheiro, às vezes. Eu ainda estou a pagar a luz do inverno passado, já estou neste inverno porque tive que pagar a prestações, imagino. Então, eu olhar para a fatura da luz e ver a realidade que não gastei, que estou a pagar a luz e que na mesma fatura que tenho que pagar o imposto disto, o imposto daquilo, até imposto para a madeira e para os Açores, imposto para as renováveis, imposto para aquele outro, imposto para aquele outro, enquanto na fatura da luz só tinha que vir a luz. Da fatura do gás só tinha que vir o gás. Se há mais coisas a pagar, fizessem mais faturas. Porque nos impostos diretos que nós pagamos, é para isso mesmo, para o Orçamento Geral do Estado. Os impostos indiretos é um complemento. E se formos, pelo menos, quase 1 milhão de pessoas, vive à custa daqueles que pagam impostos diretos. Vivam à custa desses, porque é daí que saem os seus ordenados, os seus vencimentos, as suas regalias. É um direito que lhes assiste, mas o dever deles é saber cuidar de nós. E quando veem corrupção, quando veem chefias que não estão a trabalhar bem, têm que as denunciar imediatamente. E quando veem pessoas que não estão a trabalhar bem, têm que as denunciar imediatamente. Não é denunciar aquelas que trabalham honestamente, que fazem o seu melhor, às vezes fazem o trabalho do chefe e depois a pontuação é dada ao chefe e não é dada a essas pessoas. Nós temos muitas coisas que resolver neste país, mas somos nós cidadãos, não são os políticos. Porque os políticos querem é viver a vida deles com os luxos e com tudo. Só quando a vida lhes passa uma rasteira à circunstância da vida é que eles caem neles. Por isso, vós jovens, não pensais que os vossos problemas se vão resolver pela classe política ou pela classe religiosa. Não. Eles vão se resolver por vós próprios. Quando vós quiserdes ser mais homens e mais mulheres
que aqueles que foram homens e mulheres noutras épocas e que de alguma forma tiveram nas suas mãos tudo o que era necessário para reequilibrar e para nos precavermos destas grandes crises e destas pandemias, e nada fizeram porque foram egoístas, só pensaram no seu umbigo e na sua família, e ainda por cima cortaram a vida a outras pessoas, as pernas e a oportunidade. Pessoas essas que eram bastante competentes e que vinham predestinadas a servir o povo. Mais fácil. Nós às vezes coligamos a coisas que destroem que a constroem, porque nós vivemos a vida na aparência. Mas também é verdade, e nunca será menos verdade, a espiritualidade, a verdadeira espiritualidade, a espiritualidade superior, não vive de aparências, não olha para aparências, nem olha para diferenças. Olha como uma fraternidade e uma irmandade, e olha com muito respeito. Os seres espirituais mais inteligentes não têm, de forma alguma, o sentido de eu posso, quero e mando. Isso existe na Terra. A negociação existe na Terra, não existe nos seres espirituais. Eu não posso chegar à espiritualidade e negociar. Não posso. Posso na Terra negociar com cada um de vocês. É diferente. E eu fico por aqui nesta minha reflexão. E vós fazeis o que entendeis. Ok? Quanto à oração de hoje, eu, pessoalmente, apelo aos nossos mentores espirituais para que despertem o nosso juízo e o nosso reequilíbrio mental. Apelo para que o nosso corpo seja limpo de todas as mazelas e para que nós possamos se tornar mais fortes, mais saudáveis, para que saibamos utilizar a inteligência, para que saibamos utilizar os valores morais e os valores espirituais, para que saibamos ser cautelosos, para que saibamos saber meter-se no lugar do outro, para que saibamos amar, mas amar profundamente, para que despertem em nós todas as nossas capacidades, de nós sabermos analisar e nos sabermos corrigir e nos sabermos amar a nós próprios. Eu apelo aos nossos mentores espirituais, à grande espiritualidade, para preservar cada um de nós deste nosso inimigo grande que apareceu invisível e que está a causar o pânico e a confusão em todos os continentes. Então eu peço-lhes e apelo para eles, para as suas forças, para o seu conhecimento, a graça de poderem se emanar e projetar para todo o homem, para toda a mulher e para toda a criança, para a humanidade. E é isso que eu hoje deixo no ar com uma grande gratidão, quer a eles, quer a vós. Então, até domingo. Cá estaremos, se tivermos luz e internet, está bem? Porque hoje começámos tarde, porque não havia luz nem internet. Foi se vocês tinham ou não tinham. Foi um prazer estar convosco. Ao mesmo tempo, houve vários caminhos que se abriram e que se pôde ver determinadas coisas. Agora vamos todos descansar e dormir. Vamos todos descansar, descansados e dormirmos profundamente e aprendermos mais coisas enquanto dormimos, porque eu tenho que ir jantar, que ainda não jantei, porque não tinha jantado. Vá, umas santas e boas noites e a minha maior gratidão para vós e a minha esperança que haja uma modificação em cada um de vós e que vocês se tornem um pouco melhor do que aquilo que sois. Lembrai-vos sempre que vós sois únicos, fortes. Vós, se quiserdes, até sereis mais saudáveis do que os sois. E vós, se quiserdes, nunca vos faltará o pão nosso de cada dia. Lembrai-vos sempre disso. Porque eu todos os segundos da minha vida me lembro, por mim e por toda a humanidade. Bem-aja a todos. A minha gratidão.